Bom dia, meus queridos, corajosos, né? Isso nos deixa muito felizes. Que a misericórdia divina nos envolva mais uma vez em carinho e ternura e que saibamos nós devolver isso em fidelidade e responsabilidade aos nossos queridos benfeitores espirituais. Os senhores estão hoje diante de um sonho muito antigo. Queremos crer que há mais de 20 anos que já tínhamos projetado essa exposição para compartilhar verdadeiros achados, né? Falávamos ao Celção, que é uma das nossas páginas preferidas do Evangelho, mas o Celção até disse qual não é, né? Obviamente, ele tem toda a razão. Mas, particularmente, esta passagem me diz muito, muito afeta a nós, por razões que nós vamos gradativamente colocando no transcorrer da exposição. Ela será centralizada no capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? Está aqui então, e vamos trabalhar o item 4 deste capítulo, que é uma preciosidade, os infortúnios ocultos. Os senhores estão vendo algumas imagens chamativas, né, de criaturas que muitas vezes têm realce na sociedade, mas de coração extraordinários, que vão ao encontro dos outros que não são muito bem aquinhoados. Hoje nós estamos entendendo esse processo, fica mais fácil, né, de ver por que ainda temos aquela célebre colocação de Jesus, quando Judas se refere que poderia ser vendido aquele vaso de alabastro, que era um perfume caro, e realmente conseguir um dinheiro considerável e dá-lo aos pobres. E aí Jesus determina, evidencia para nós o que significa a pobreza no sentido profundo, porque ele diz: Judas, os pobres sempre os terei. É uma outra questão, obviamente, a miséria moral projetando-se na miséria física, criando a miséria física. E isso é fruto da nossa própria ignorância, sem sombra de dúvida. Sempre trabalhamos nos escorando. Como temos muitos amigos, professores e pedagogos, a gente vai aprendendo a trabalhar nessa estrutura, né? E hoje nós colocamos um caminho ascensional que é infalível para a nossa vida, já que estamos centrados num axioma profundo, cósmico, de que fora da caridade não há salvação. E depois os benfeitores nos dizem o ponto de vista da caridade consoante o próprio Mestre Jesus, né? Então a gente vai aprendendo estas questões. As sutilezas da verdadeira caridade, a generosidade ativa antecipada. Nós vamos ver que coisa interessante, antecipar-se ao problema, aqueles que estão despertos, e todos os que atravessamos o umbral de uma casa espírita, poderemos nos considerar despertos, porque a humanidade não só dorme, com todo respeito, é o seu momento evolutivo, ela ronca, né? Ela ronca. O discernimento sobre as finalidades existenciais, distinção disso, o fenômeno genético íncito em todos os seres humanos, maneiras eficazes de tornar o grupo social digno de melhor qualidade de vida e algumas considerações finais. Obviamente, meus queridos, que não poderíamos iniciar a nossa tarefa se não mergulhássemos no cerne do problema. Uma lição crística, como todas elas muito profundas, né? E a gente fica pensando, qualquer circunstância, qualquer fato que acontecia, Jesus aproveitava e nos dava uma lição para toda a nossa vida. Qualquer coisa. E se não acontecesse o fato, o Espírito puro ele provoca o fato para nos ensinar.
Porque lá na fonte de Betesda, Jesus não tinha nada a ver com aquele vanim paralítico que estava lá 38 anos deitado naquele catre, esperando que alguém o colocasse dentro da lagoa ou dentro da piscina, né? E ele provoca realmente um fato, porque ele percebia que tem uma lição para a posteridade. E nesta proposição aqui, os senhores já devem ter notado de que se trata, aonde é que começou esse negócio de colocar dinheiro na caixinha dentro dos templos religiosos. Agora nós vamos ficar sabendo. Isso vem de longe já, né? Nós estamos tratando da célebre metáfora do gasofilácio, né? Vamos ver de que se trata aqui. Então, a gente começa por aqui. Vejam só, sentado de frente ao gasofilácio, que nada mais é do que a caixa de ofertas nos templos de Jerusalém. Eu não sei se aqui vou perguntar ao Jorge se pode fazer oferta, né, Jorge? Eu não sei se pode. Contemplava Jesus como a turba coloca moeda de cobre no gasofilácio. E muitos ricos colocavam muito. Então a gente vai ver que é coisa. Outra lição muito profunda. Veio uma viúva pobre e colocou 2 leptos, 1/8 de centavo. Tradução do Dr. Haroldo Dutra Dias. A gente vai aprendendo, né? Que vale 1 quadrante, 1/4 de centavo. Convocando os seus discípulos, olha, então ele via, né? Aqui tem uma lição para os discípulos e para a posteridade. Sempre foi assim. 3 anos, até no silêncio, ele nos ensinou. Quando Pilatos pergunta, então o que é a verdade? Como é que o Pilatos ia saber o que era a verdade? Desse tamanho assim, né? Governador da Judéia, mas pigmeu moral. Não tinha condições. O silêncio do Cristo diz, não vou perder meu tempo. Não adianta, né? Obviamente. Convocando os seus discípulos, disse-lhes, amém vos digo, que esta viúva pobre colocou mais do que todos os que estão colocando no gasofilácio. Mas como? Mas como, né? Pois todos colocaram do que lhes sobra. Vejam os detalhes, né? Ela, porém, do que lhe falta, colocou tudo quanto tinha, todo o sustento dela. Porque a tradição diz, você dá X e a divindade te dá 100x de volta. Bobagem. Não é isso que está no Evangelho. A cada um segundo suas obras. A divindade faz isso. Justo, sábio, realmente, o Pai Criador, mas graças ao bom Deus, meus queridos, altamente misericordioso. Se não houvesse a misericórdia junto com a lei, nós não aguentaríamos a pancada. Asseguro-vos, asseguro, pela experiência própria. E aí nós entramos então na lucidez kardeciana, né? Trabalhando isso do gasofilácio, eu ficava aqui imaginando, será que o codificador tinha pensado nisso? Pensou sim. E a proposta é essa, que se deve pensar da esmola. E olhem só o que dizem os numes tutelares da nossa terra. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Há um outro momento que diz, numa sociedade regida pela lei do Cristo, ninguém poderia morrer de fome. Não é o que nós estamos vendo. Não é o que nós estamos vendo. Aí está a célebre questão 888. Parece um número cósmico assim, né? Mas o codificador vai muito mais além, né? Ele enxergava séculos, é um espírito de vanguarda, né? Altamente capacitado para a tarefa que veio fazer. Intuitivo, extraordinariamente profundo. Dar-se-á reproveis a esmola? Mais uma proposição. Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada.
O homem de bem, Jorge Bombonato vai adorar isso aqui, ele é especialista em homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que esse lhe estenda a mão. É diferente, meus irmãos. Então isso aqui não é uma religião convencional, que o sacerdote aqui faz tudo, eu venho, assisto a palestra, tomo passe e vou para casa. Eu tenho uma tarefa, por estar desperto, de modificar o status quo da sociedade, porque eu vou voltar para cá. Eu não sei se os senhores sabem, nós vamos voltar para cá, porque nós estamos ainda infinitamente longe da perfeição. Nós vamos voltar. E como é que nós vamos encontrar essa sociedade? De acordo com como deixarmos. Se nós não fizermos nada, vamos se queixar de quê depois? A verdadeira caridade, meus queridos, é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Duplo valor. Agora sim, faz sentido. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Então, há situação assim, humilhante, a gente rebaixa a criatura. E isto vai para o nosso inconsciente, vai para a nossa sombra, né? Em vez de mérito. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Vejam só, coisas assim. Estas pérolas estão na nossa obra básica, né? Há 157 anos à nossa disposição. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der, que é o cerne do capítulo 13, né? Por esta forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho. Chamou e disse: ela, a viúva, deu mais, porque deu daquilo que lhe faltava. Os ricos estão dando daquilo que lhes sobra. E ainda ostentam, né? Bota lá e segura para tirar foto. Mas naquele tempo não tinha foto, né? Mas, se possível, eu dou o cheque, mas toda a imprensa para ver o negócio. Boto até no outdoor aí, né? Para que todo mundo veja que eu estou fazendo a caridade com o dinheiro dos outros, né? Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiro humano sabe ir procurar sem ostentação. Antecipar-se aos fatos. Dá trabalho? Claro, dá trabalho. Não tenha dúvida. Assim como educar um filho dá trabalho, né? Mas faz parte do nosso processo de crescimento ético-moral. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E são pérolas, pérolas. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Tudo é amor. Tudo é amor. Ninguém que não esteja mergulhado no amor divino. Ninguém. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado, como nós estamos agora, ou na erraticidade, como daqui a pouco estaremos lá, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir estes mesmos deveres. Alguém me puxa e eu puxo alguém, né? Muito interessante. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votar de desprezo à ignorância e ao vício, né?
instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Ir ao encontro de. Sede brandos e benevolentes, para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos das criações e tereis obedecido à lei de Deus. Vicente de Paulo, que a gente roubou da igreja dominante, né? Livro dos Espíritos, a questão 888A. Essa preciosidade está lá, à nossa disposição. Verdadeiro tratado para conduzir a nossa vida, né? E agora, meus queridos, então, a célebre passagem que sempre me deixou realmente, meu Deus, um dia nós temos que compartilhar isso, né? Vejam só. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato, o grabato é uma expressão para cama pobre, leito miserável, né? Sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência, né? Então é isso que trata o item 4 aqui do capítulo 13º. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refúgio alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Todas, sejam físicas, sejam morais, né? Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Esse é o nosso objetivo, né? Que não saiba à esquerda o que da direita e vice-versa. O pai está no hospital. E enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai o hospital levar o pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Ela faz o serviço completo, né? No canto da rua, uma carruagem à espera. Nós estamos falando aqui dos anos de 1800 e pouco, quando é colocado esta mensagem. Verdadeiro armazém de tudo o que destina a seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Olha que ser extraordinário, né? Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizes. Mas como dizia Emílio, era só isso que eu queria da vida. É exatamente isso. O Evangelho nos propõe: tratai de fazer amigos com a riqueza das injustiças, porque quem de nós pode dizer que a nossa fortuna não tem sofrimento aí na retaguarda? Jesus diz que possivelmente quase ninguém, né? Raros entre nós. Até achamos uma gravura
que tratava disso, exatamente deste capítulo aqui, desse item no capítulo. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Falávamos ao André que eu conheci um companheiro que ia fazer caridade na favela de BMW. Não por ostentar, ele tinha BMW e ele ia fazer a caridade. Os que lá estavam acharam que era um insulto, riscaram muitas vezes o carro dele. E ele disse para mim, eu estou pensando se volto lá, eles são ingratos. Eu digo, você vai ter que mudar, se você quiser continuar, vai ter que mudar o carro, porque eles não entendem isso, né? Então é uma passagem evangélica também que Jesus diz, de tanto a gente receber a ingratidão, a caridade começa a resfriar, né? A gente começa. Aqueles que estão lá já não entenderam por que estão fazendo lá. Possivelmente sou eu amanhã nessa situação, né? Mas ele não fazia para ostentar, a gente entendia exatamente isso. Porque se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. Veja que nós estamos falando aqui de dar coisas materiais, né? A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz, que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outra, em qual será o teu mérito? Nós vamos ter que trabalhar nós mesmos, né? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupa para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa, né? Que importa. Em casa, olha que coisa interessante, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. Porque no final, meus queridos, vai ser entre nós, a nossa consciência e o Pai Criador. E a lei divina, né? Vai ser essa relação. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe a casa uma das suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Então aí está, o cerne do nosso trabalho, porque nós vamos desenvolver ele um pouquinho mais agora, no sentido da caridade dupla. E nos lembramos que em alguns casos Jesus mandava que a pessoa fosse ao templo, porque ele estava arriscado do templo. Qualquer coisa que a criatura tinha, o pessoal riscava o cara lá. Você não está mais vivendo, você não consta no número dos vivos. Então, quando Jesus devolvia a criatura à vida, ele mandava, em alguns casos, para os sacerdotes, para que ele voltasse. Ia lá no livro e dizia, o cara voltou. Só que começou a incomodar. O cara voltava lá, os caras queriam saber como é que ele voltou. Ele estava cego, estava mudo, estava surdo, e Jesus devolvia. Mas o Cristo sabia o que estava fazendo no momento certo de devolver. Alguns ele mandava dizer, não fale nada a ninguém. Então, só mesmo a mente crística para trabalhar isso. Vocês estão vendo aí uma foto que nós achamos de 1941. O Chico recebe na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, dama da alta sociedade paulistana. Já ajudavam o Chico nas suas obras sociais. 1941, né? Então é o caso de alguém que já faz e não apareceu, mas ficou, agora estão sendo liberadas essas histórias, né? A outra também, são agora, não faz muito, pessoal de posse também elaboravam almoços, jantares, muitas vezes, são todas pessoas de posses que ajudavam nas obras do Chico, né? Lá, já esta segunda foto em Uberaba, a primeira em Pedro Leopoldo.
Em toda parte, meus queridos, são encontrados convites ao serviço edificante para quem deseja realmente encontrar-se e brilhar interiormente. Notamos? Encontrar a nós mesmos e brilhar não para a society, para o jornal, para a evidência, interiormente. Quem de nós não deseja a paz interior? Que maravilha colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Isto é obra divina no coração do homem, sossego, né? A visão desta realidade, porém, é consequência das experiências interiores que trabalham em favor da descoberta dos valores realmente significativos quão indispensáveis. O autoexame em torno das necessidades reais do ser constitui desafio inicial. Como é que eu estou me postando em relação a estas coisas? Se nós tivermos dúvida, basta mergulhar na questão 132 do Livro dos Espíritos. Suportar a parte que nos toca na obra da criação. Objetivo da reencarnação. Tem dois, né? Chegar à perfeição e a parte que nos toca na obra da criação. Esse desafio inicial irá despertar as qualidades morais adormecidas, selecionando aquilo que é útil em relação a que apenas parece sê-lo. Vale a pena. Vale a pena porque nós vamos começar a tomar decisões, fazer escolhas mais acertadas. A educação dos hábitos torna-se-lhe então instrumento valioso para a aquisição do bem, graças ao discernimento sobre as finalidades existenciais. Dando-se conta de que é aplicado muito tempo na satisfação dos instintos que tomam as 24 horas do dia, nas diversas atividades, inclusive no repouso pelo sono, surge o momento em que se faz imperiosa a reserva de algum tempo para a reflexão dos conteúdos espirituais, meditando em torno das ocorrências do cotidiano. 2 horas por semana nós damos para o espírito imortal, eternidade afora, e o resto para a vida material que fica. Se nós pudermos equilibrar isso, me parece ser algo de bom senso. Algo de bom senso. A reencarnação surge na tela mental como bênção de inapreciável significado, por facultar-lhe prosseguir sempre na realização iluminativa que inicia. Ainda bem que temos essa oportunidade de reiniciarmos, recomeçarmos, né? Esse conhecimento não faz postergar indefinidamente o trabalho de crescimento espiritual. Não quer dizer que eu vou deixar para amanhã, né? Não quer dizer isso. Antes, pelo contrário, estimula-o a iniciá-lo imediatamente e a prosseguir com afã, diminuindo o tempo que se lhe faça necessário. Como nós temos realmente essa estrutura toda à nossa frente e a gente agora tem outro tipo de ambição, nós temos que começar o mais rápido possível, né? A luz no túnel que brilha convidativa à distância é motivação valiosa para sair-se da escuridão na qual se jornadeia entristecido e desmotivado. À medida, porém, que o espírito adquire sabedoria, novos estímulos influenciam-lhe o automatismo fisiológico. Olhem que coisa interessante. E as células que dialogam entre si passam as informações mantenedoras de vida em diferentes ritmos, propiciadores do bem-estar e do equilíbrio por toda a maquinaria fisiológica. A gripe vem, ela já é mais suportável. Vem determinados desequilíbrios, tal, a gente já aguenta mais. A gente vai adquirindo resistência e transferindo isso para as células, né? Trabalho no bem. Aliás, é a única moeda de troca que a divindade aceita para nós. Trabalho no bem, né? A sensação de harmonia orgânica, mesmo quando algum distúrbio tem lugar no capítulo saúde e doença, não vai interrompida. Porque o espírito compreende tratar-se de um acidente de percurso, faz parte disso. Isso aqui é um mundo de expiações e provas, né?
sem piores consequências, como sendo necessário o prosseguimento da marcha na direção do destino estabelecido. Perfeição, plenitude, né? Praticar o bem, meus queridos, portanto, é fenômeno genético, íncito em todos os seres humanos. Determinação divina. Praticar o bem. É por isso que fora da caridade, consoante entendia Jesus, não há salvação. Não há salvação. A gente não avança, a gente não se ilumina, a gente não prospera. Esforçar-se por facultar-lhe o surgimento como função inteligente da vida constitui tarefa impostergável para a criatura inteligente na face da terra. Só bom senso, né? O bem, no entanto, é tudo aquilo que corresponde às leis de Deus, desde os pensamentos mais simples de amor e ternura até os gestos grandiosos de sacrifício em favor do próximo, da sociedade, da vida. Jesus chega a dizer para nós que ninguém tem mais amor do que aquele que oferece a existência para a coletividade. Ninguém, né? E ele o fez, obviamente. Naturalmente, quando essa ação exige um maior sacrifício, melhor se reveste de significado e grandiosidade. Tanto pode expressar-se na contribuição de valores em favor de outrem, como através dos sentimentos elevados de bondade, compreensão, tolerância, perdão, ante as conjunturas menos felizes que defluem dos relacionamentos fraternais, sociais, funcionais, muitas vezes geradores de situações de difícil sustentação, né? Que não sejamos nós que causamos realmente esses transtornos. O bem, acentua novamente os nossos queridos benfeitores, é sempre a doação moral daquele que cede, que renuncia, que desculpa, que compreende e nada exige, tornando natural esse comportamento de tal forma que se lhe transforma num automatismo. Como nós cristalizamos o mal em nós, não está fácil a gente voltar agora, mas a gente tem que iniciar, insistir até que resolvamos essa questão. Sendo ferido, mas não se tornando agressor. Olha a lição profunda de dar a outra face que o Evangelho nos propõe. Quando acusado injustamente, não tendo a preocupação de colocar-se na defensiva e acusar. Se perseguido, entendendo que não lhe cabe a postura de perseguidor. Evangelho puro, não? De acordo com os procedimentos do automatismo do bem, aqueles outros, os de natureza fisiológica, prestemos atenção, se vão depurando, tornando o cárcere carnal menos asfixiante e mais flexível. Adoeço menos, né? Permitindo as ocorrências do desdobramento natural e consciente durante o sono reparador. Eu trago para o mundo físico as mensagens quase cristalinas que vivi à noite fora do corpo. Fica mais fácil, né? Quando o espírito retorna às esferas de onde procede, a fim de fortalecer-se nos empreendimentos que lhe dizem respeito para executar na terra. Posso trazer, dar uma olhadinha como é que está meu projeto, como é que estou andando. Inclusive é uma coisa muito particular. Um dos nossos queridos amigos espirituais, ele tem uma verve meio assim, né? Interessante. Perguntei a ele mentalmente esses dias como é que estava o meu projeto nesta existência. E ele disse, olhou para mim assim, disse, meu filho, você está se comprometendo menos. Ai, meu Deus do céu, chegou a ter que melhorar muito. Ele me deu uma força terrível, porque nas outras eu realmente não estava andando direito. Diz que nessa eu já melhorei, comprometimento menos, né? Então ele me deu uma força, vou ter que fazer mais ainda. Na história dos missionários de todo o quilate, o automatismo do bem proporcionou-lhes a realização de atividades que somente gigantes do seu porte são capazes de produzir. Então alguém já tinha visto isso, né? Na conquista desse automatismo, o fenômeno se torna cada vez mais natural e agradável, favorecendo o espírito com a alegria da futura aquisição da paz perfeita pelo qual anela.
Aqui está, então, a contribuição da benfeitora Joana de Ângeles neste livro extraordinário chamado Libertação do Sofrimento. Ele tem uma história muito particular, porque ela escreveu no livro Plenitude, que é o terceiro livro da série psicológica, o último capítulo do livro trata-se de libertação do sofrimento. Diz que a gente não ligou para isso, ninguém deu bola para as dicas dela. Aí ela escreveu um livro. Pegou o capítulo e ampliou para um livro. E se nós não ligarmos agora, ela diz que vai escrever uma enciclopédia, para ver se a gente se liberta do sofrimento. Ela tem falado isso, né? Tem falado isso. Nossas considerações finais, meus queridos, né? A síntese de toda a nossa proposição pela manhã. Ninguém pode viver em plenitude a sós. Somos gregários. Vivemos em sociedade, temos interdependência, né? Ignorando as dores e as aflições das demais pessoas, isolando-se para preservar a paz. Essa seria a paz do pântano, em que se percebe tranquilidade na superfície, mas decomposição e morte na intimidade que permanece oculta. A compaixão é sempre dinâmica. Aquele que tem compaixão adianta-se, antecede-se à problemática, enxerga como fazia o Cristo, aproveitava todas as circunstâncias para dar lições para nós, para toda a nossa existência, né? Não se detendo em apenas sentir o problema de outrem, porém atuando de forma salutar para que a dificuldade seja solucionada mediante a sua contribuição lúcida e misericordiosa. A mão que vai lá e põe realmente a estrutura, faz alguma coisa, é melhor daquela que fica abençoando, só abençoando. É melhor ir lá e fazer o negócio, né? Aqui a benfeitora trabalha no livro Jesus e Vida, e a lição é compaixão e vida. Ela tem uma série de obras que têm correlação, né? Então nada como realmente apoiarmos uns ao outro. Desde a primeira infância a gente já trabalhar estas questões. Se alguém se encontra necessitado de determinado socorro que outro lhe pode dispensar, e esse não o faz, os danos que aí se originam tornam-se responsabilidade daquele que agiu de maneira indiferente ou se negou a contribuir para erradicá-los. Aprendemos aqui com todas as letras, eu não sou responsável só pelo mal que faço, mas por todo o bem que eu deixar de fazer e as consequências desse bem não feito. Vai para dentro do meu inconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que ajustar isso. Porque eu estava enxergando, eu já sabia que deveria fazer, mas é o meu mito. Misérias incontáveis poderiam ser extirpadas do planeta se alguns indivíduos que dispõem do poder, seja social, econômico, político, religioso, artístico ou administrativo, se empenhasse por alterar-lhe a marcha devoradora. Claro, claríssimo, né? Preocupados, no entanto, em mais amealhar, não sei para quê, acumulando fortuna de que jamais se utilizarão para qualquer fim nobre, ou dominados pela presunção e vaidade que os inflam de orgulho, são responsáveis pela desdita que decorre dessa atitude infeliz. Ela desdobra exatamente esse conceito do Livro dos Espíritos. É isso mesmo. Imagens que chocam a gente. Imagens chocam. É terrível. Não obstante, entretanto, todos os indivíduos possuem impulso para a ação fraternal e humanitária que dignifica gen divino em nós. O bem, fazer o bem, é uma imposição divina. Mesmo quando destituído de meios grandiosos para atender as multidões, pode, entretanto, socorrer aquele que se encontre mais próximo, contribuindo com pequenas dádivas de carinho e de compaixão, transformada em pão e medicamento, em agasalho e orientação, em trabalho e em reconforto moral. Não apenas por meio dos valores amoedados se pode e se deve praticar o bem, senão também utilizando dos sentimentos fraternais, que são bênçãos da vida em favor de outras vidas. Mas eu não tenho nada. Tem sim.
Tu pode estimular a criatura, tu pode abraçá-la, entendeu? Tu pode dar-lhe um sorriso, tu pode agradecer um pequeno gesto, como não tens nada, né? Imagens interessantes, né, para a gente refletir. Uma côdea de pão alimenta quando se tem fome, e um pouco de água evita a morte por desidratação imediata. Coisa simples, abrindo espaço para futuros socorros que impedirão o sofrimento ou a morte. Não é imprescindível que o benefício que se faça tenha expressivo volume ou grande significado. Tudo é valioso quando se está dentro dos limites daquele que ajuda, portanto, das suas forças. Desse modo, ninguém se pode eximir da prática do bem, nem do dever da solidariedade, que constitui maneiras eficazes para tornar o grupo social digno de melhor qualidade de vida. São grandes artistas que fazem esses eventos extraordinários, então eles são sensíveis também, né? Esse senhor é um deles. E uma expressão que nós achamos dentro da literatura judaica que gostaríamos de compartilhar. Diz assim: a maior caridade é habilitar o pobre a ganhar a sua vida. Nos parece que faz sentido. Nos parece que faz sentido. Por que que eu tenho esses bens? Vou promover, vou dar emprego. Claro, a tarefa é complicada, é complexo, os dias atuais são terríveis, mas não me interessa. Eu vou compartilhar, vou promover o ser humano, vou fazer uma parte, vou fazer amigos com aquilo que possuo temporariamente, sem sombra de dúvida. Uma baga de luz rompe qualquer treva densa. Uma moeda de amor torna-se início de uma realização operante. Pessoa alguma, portanto, que se afirme destituída de recursos para o ministério da caridade, para a prática do bem. Quem não possa apagar o incêndio, ofereça às chamas um pouco de água, enquanto não chegarem as forças especializadas em combatê-las. Na ardência do sol, uma pequena proteção evita que se esvaiem as energias debilitadas. Imagens para refletir também. Agrada a Deus toda e qualquer ação meritória, porque faculta o interrelacionamento útil entre as criaturas, que em estado de sociedade se necessitam para progredir. O outro não é mais o meu adversário, é a minha salvação. É diferente. Não fazer o mal é meritório, porque a sua prática é degradante e cruel. No entanto, sempre na nossa amada doutrina nós temos alguns senões. Há que se atuar de forma fecunda no contexto social, gerando simpatia e cordialidade, evitando que se degenerem os sentimentos humanos por falta de calor e de amizade, de compreensão e ajuda. Saiba como dar. Saiba. Não humilhe, né? O progresso da ciência e da tecnologia, que faculta o desenvolvimento da humanidade e ameniza as agruras e desafios existenciais, está afirmado nos propósitos dignificantes que estimulam os seus lutadores e missionários, a fim de que o bem, um dia, que não está longe, domine a terra. Então, meus queridos, nós temos a nossa parte, sim. Nós temos a nossa parte. Aqueles que despertamos para mudar essa sociedade, vamos ter que assumir posto de destaque, inclusive na sociedade. Porque senão os maus não cedem espaços. E o que nós vemos no nosso livro dos Espíritos é que os bons são tímidos. Aliás, é uma colocação do grande pastor Martin Luther King Jr., né? Que ele disse que ele se preocupava mais com o silêncio dos bons. Ele se preocupava muito com o silêncio dos bons. E isso nos chama a atenção, né? A benfeitora diz essa passagem no livro Lições para a Felicidade. Então, mais imagem para refletir, né? Ir ao encontro das agruras. Então, como desfrutar da plenitude? Primeira coisa, motivação, e o caminho é procurar o próximo em sofrimento, né? E aqui vai sofrimento, seja material, seja moral. O prêmio e a consequência disso é encontrar-se consigo mesmo e com amor supremo.
É o que a gente precisa fazer, não? Vejam só. Cantava um mantra profundo, enquanto ajoelhada aspirava o incenso de nardo que bailava ameno no ar perfumado. A gente até quer fazer, mas tem saudade, né, das outras coisas. Eu vou fazer mais, né? Buscava a paz do nirvana, embora ansiasse pelo prazer da terra. Fugia pela meditação do tormento do mundo e levava durante a evasão a saudade da noite de luar e da melodia do vento no arvoredo, na ocasião em que o amor lhe pronunciou as palavras ardentes que lhe fizeram entumecer o coração. Buscava o amado eterno, não logrando, porém, romper os laços com o amado terreno, que a abandonara. E porque o canto da prece não lhe pudesse acalmar a paixão, deixou o rito. É o que nós temos que fazer. Procurou o próximo em sofrimento e, na ação luminosa da caridade, encontrou-se consigo mesma e com o amor supremo passando a desfrutar de plenitude. Rabindranath Tagore. A nossa bibliografia. Enquanto a nossa fluidoterapia for sendo aplicada, nós vamos deixar esta imagem para a reflexão. Amém vos digo que na medida em que fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, Jesus não se referia à criança, à infância, mas à abrangência de conhecimento de nível evolutivo. A mim o fizeste, a ele. E na medida que não fizeste, a mim não o fizeste. Esperando, meus queridos, do fundo do coração, que possamos ter trazido algo para a nossa reflexão no domingo, nós agradecemos imensamente pelo carinho e pela ternura. Muita paz.